Boa noite, querido amigo, querida amiga da rede. Vamos neste momento dar sequência na nossa aula do curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu a primeira aula do curso, é bom você ir lá na minha página no Face ou no canal no YouTube. Se inscreva lá e veja, porque aí você vai poder acompanhar desde o início e até mesmo fazer as suas próprias anotações. Isso é muito bom, muito importante. Eu tenho alguns alvos para expor durante todo este curso e eu vou passá-lo para você. O primeiro, os nomes dos principais personagens bíblicos e da história da igreja. Também um pouco da vida de cada um deles. E qual o propósito? Ter a vida deles como exemplo do que devemos e não devemos fazer. E, logicamente, a vida de Jesus Cristo como o maior exemplo do que devemos fazer. Os principais fatos ocorridos no tempo bíblico e no tempo da igreja. E qual o propósito? Saber o que ocorreu até chegarmos aqui hoje. E isso vai nos ajudar a construirmos um futuro melhor, conforme a vontade de Deus para nós. O terceiro é o tempo cronológico dos fatos e dos personagens. Isso vai nos ajudar a nos situarmos quando nós estivermos lendo a nossa Bíblia. E o quarto e o principal alvo é fazer Deus conhecido e também a sua palavra. Assim como ele quis se apresentar para Israel, mostrando ele ser o único Deus criador, supridor e salvador de Israel e de todos os povos. Este era o propósito de Deus, de fazer Moisés escrever o livro de Gênesis, para que eles conhecessem Deus. Eles ficaram presos 430 anos no Egito, com costumes pagãos, idolatria, e eles tinham pouco contato com as coisas de Deus e a vontade de Deus. Imagina, nos dias de hoje, a Bíblia está em todo lugar e muitos não conhecem a vontade de Deus e a Bíblia. Imagina o povo de Israel cativo no Egito. Eles precisavam conhecer o Criador e a vontade do Criador e a salvação pelo Criador. Então Deus colocou para Moisés escrever o livro de Gênesis para eles conhecê-lo. Amém? Muito bem. Vamos dar sequência à nossa aula de onde nós paramos. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou o sétimo dia, tendo criado o homem à sua imagem conforme a sua semelhança do pó da terra. Este fato ocorreu no ano zero, o ano da criação do homem, ou aproximadamente 4107 a.C. Deus o colocou no jardim do Éden para dominar, cuidar e catalogar todos os animais. Então nós podemos ver aí que o homem já trabalhava antes do pecado. Então o trabalho é uma bênção para nossas vidas. Mas Deus deu a Adão uma ordem: de todos os frutos podei comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeis, porque se comer, certamente morrerás. Na sequência aí, Deus fez da costela de Adão uma companheira para ele, Eva, que quer dizer cheia de vida. A nossa primeira mãe era realmente cheia de vida. Tudo isso nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 2. Agora, já no capítulo 3 de Gênesis, vemos a queda de Adão e de todos os homens. Seduzidos pela serpente, eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus jamais é pego de surpresa, querido. Como está escrito em Apocalipse 13:8, que antes da fundação do mundo o Cordeiro foi morto para pagar os pecados e libertar o homem. Glória a Deus. E aí Deus já profetizou a salvação e a remissão dos pecados através de Jesus Cristo pela primeira vez. Está em Gênesis 3:15. Acompanha aí na sua Bíblia. A palavra diz:
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daí, a salvação dependeria de crer nas promessas da vinda de quem iria esmagar a cabeça da serpente, a saber, Jesus Cristo. Então, só para quem crê na vinda dele. Muita coisa mudou após a queda do homem. Eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam aquela comunhão diária com Deus e passaram a viver debaixo da misericórdia, com muito suor, lutas e sofrimentos. Essa foi a vida do homem. E fora do jardim do Éden, eles tiveram o primeiro filho, Caim, e o segundo, Abel. Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. E Caim teve inveja do seu irmão Abel e o matou. E a sua sentença foi o exílio para todo sempre, longe da presença dos pais, como um vagabundo. Está escrito em Gênesis capítulo 4. Aí muitos vêm e perguntam, mas Caim foi embora e com quem ele se casou? A Bíblia diz em Gênesis 5:4 que Eva teve outros filhos. Eles viviam naquela época cerca de 900 anos. Então, Caim poderia ter se casado com uma irmã, uma sobrinha, um parente. E aí, assim, certamente ele deve ter feito, né? Passados 130 anos após a criação e o nascimento de Adão, em 3977 a.C., Eva teve outro filho e pôs o nome Sete. Adão é interessante. Ele pôs nomes tão bonitos nos animais, né? Boi, cavalo, porco, vaca. E no próprio filho ele pôs o nome Sete. Amém. Deus abençoe o Sete, né? Desse filho Sete seguiu a geração que trouxe os patriarcas e Jesus Cristo. É o que nós vamos ver. Olha, eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque nós vamos ter que andar nas genealogias. Mas tem datas e fatos muito interessantes dessa época, e nós vamos ver a partir de agora e você vai saber. Olha aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5, para compreender bem as datas, você olha quantos anos tinha o pai quando o filho nasceu, e soma com quantos anos tinha o filho quando o neto nasceu. E aí, sucessivamente, nós iremos viajar no tempo, de Adão em diante. Como dissemos, Adão nasceu no ano 0, ano da criação, em 4107 a.C., aproximadamente, né, lógico. Quando Adão tinha 130 anos, ele teve o seu filho Sete. Sete nasceu no ano 130 após a criação. Quando Sete inteirou 105 anos, ele teve um filho e pôs o nome dele Enos, que nasceu no ano 235 após a criação. A palavra diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Veja, naquela época não havia a Bíblia escrita, mas havia a mensagem oral de pai para filho. E nós vemos aí o temor de Deus. E Enos invocando o nome do Senhor. Quando Enos inteirou 90 anos, ele teve o seu filho e pôs o nome dele Quenã, que nasceu em 325 após a criação. Agora, Quenã viveu 70 anos e teve um filho, Malael, que nasceu em 395 após a criação. Você pode estar dizendo, mas para que saber esses nomes e datas, né? Calma aí, vai ficar muito interessante essa genealogia, viu? Daqui para frente. Malael viveu 65 anos e teve um filho, Jared. Este era o ano já 460 após a criação. Jared, com 162 anos, no ano 622 após a criação, ele teve um filho muito conhecido, o seu nome Enoque.
A Bíblia diz que esse camarada Enoque, ele foi muito especial. Ele andou com Deus e não foi visto mais, pois Deus o tomou para si. No Novo Testamento, no livro de Judas 1,14, diz que Enoque foi um profeta. E ele foi mesmo, nós vamos ver. Olha só, antes dele ser levado para Deus, com 65 anos, ele teve um filho e pôs o nome Metusalém. Olha só a profecia de Enoque aí. Metusalém significa, entre outros nomes, ele morre, vem o juízo. Na próxima aula você vai saber qual o juízo que vem no ano em que Metusalém morreu. Mas olha a profecia de Enoque aí. Esse Metusalém também foi um homem muito abençoado, porque ele foi o homem que mais viveu nessa terra. 969 anos. Tem mais uma profecia interessante que eu achei aí de Enoque. Foi que ele foi levado para o Pai com 365 anos de idade. Ele foi levado para Deus. Então eu quero estar dizendo para você aí, pela profecia de Enoque, se eu e você andarmos com Deus os 365 dias do ano, por toda a nossa vida, certamente, como foi com Enoque, nós seremos tomados para Deus. Aleluia! Glória a Deus. É interessante, Enoque viveu 365 anos, ou seja, 365 dias que nós temos que andar com Deus por toda a nossa vida. Que bênção. Nós vamos seguir aí com 187 anos de vida, ou seja, na flor da adolescência, Metusalém teve um filho e pôs o nome dele de Lameque, que nasceu em 874 após a criação. E Lameque foi o pai de alguém muito especial. O nome dele, Noé. Uma coisa curiosa aí. Adão, ele morreu com 930 anos. Está em Gênesis 5:5. Então, Lameque viveu junto com Adão 56 anos. Muita coisa Adão pôde falar a Lameque, o pai de Noé. Então, aí no ano de 1056, nasceu de Lameque este homem maravilhoso que foi Noé. Deus sempre falava com Noé e via graça na vida de Noé, está escrito na palavra. E Noé, ele também pôde ouvir de seu pai Lameque, de seu avô Metusalém, que viveu muitos anos com Noé, e eles certamente contaram para Noé a história de Adão e tudo que Deus tinha falado para Adão. Eu quero fazer uma conta contigo aí, antes de encerrar esta aula. Eu havia dito que Adão tinha nascido no ano 4107 a.C., aproximadamente. E Noé nasceu no ano 1056 após a criação. Se nós subtrairmos 4107 menos 1056 do nascimento de Noé, então isso significa que Noé nasceu cerca de 3051 a.C. Amém, querido? Nós vamos estar dando uma parada aqui na nossa viagem pela criação à eternidade, aí no nascimento de Noé. Eu quero estar agradecendo a Deus e a você pela oportunidade, pela atenção. Se você quiser ver esta aula novamente ou a primeira aula, você pode ir na minha página no Facebook ou então no meu canal Edivandro Correia. Eu quero agradecer mais uma vez e até a semana que vem nós iremos dar sequência a partir do nascimento de Noé e nós seremos muito edificados. Compartilhe esta mensagem com outros, passe para os seus amigos e familiares, porque a palavra de Deus ela é preciosa, né? E muito importante para a nossa vida, ela é essencial, né? A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir e para ensinar, né, a nossa vida. Amém, queridos?
Então, guarda aí essa mensagem, faz as suas anotações e até a próxima, né? Se assim o Senhor permitir. Amém? E glórias a Deus.